E esse episódio tem um nome muito peculiar. Me segura, senão eu esgano. Nossa, dá até medo quando a gente escuta assim de tão perto. Talvez nas relações humanas exista uma pressa muito grande de alcançar essa possível riqueza, esse estado em que eu passo na frente e uma dificuldade de fazer o jogo conforme a gente pode ter combinado. O que o aluno está fazendo na prova individual com o ChatGPT? E pasme agora, o professor pega o arquivo do ChatGPT, insere no ChatGPT e pede para o ChatGPT fazer a correção. E se teus valores forem uma coisa que te exime de qualquer contato com o resto da sociedade? Tu vai ser íntegro e um déspota. Olá, você está no Arena EE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E esse episódio tem um nome muito peculiar, hein, Má? Hã? Me segura, senão eu esgano. Nossa, dá até medo quando a gente escuta assim de tão perto. Então, vocês sabem que... Por que surgiu esse nome, tá? A gente estava fazendo uma proposta para um grupo que a gente faz de facilitação executiva. São pessoas que há muitos encontros já, a gente já está no 2º ano de encontros. Pelo menos, a gente está fazendo mais ou menos um encontro por mês. E a gente vai abordando diferentes aspectos do desenvolvimento. E a gente decidiu começar a falar do nosso livro Conectados. E aqui são 22 competências socioemocionais que nós trabalhamos. A gente havia identificado que esse grupo tem um ótimo score nas competências de trabalho com significado. São pessoas muito comprometidas. A gente é super suspeito para falar, assim, né? São pessoas que a gente quer muito bem. E aí a gente pediu lá no grupo para que o pessoal escolhesse competências para as outras 3 dimensões. Então, dimensão de autocuidado, dimensão de equilíbrio emocional e conexões humanas. Que são as dimensões do livro Conectados, né? Fora de trabalho com significado, as outras 3 dimensões. E apareceu a necessidade da gente trabalhar a integridade, de trabalhar a calma e a gestão de conflitos. Eu digo, se juntar essas 3, o nome desse encontro é Segura, senão eu esgano. E é claro, a gente não tem intenção aqui de explorar mais esse grupo, né? Mas sim essa ideia que é meio que do inconsciente coletivo. De que a gente está vivendo uma época em que o nosso maior desafio emocional é conseguir lidar com a bagunça, com o caos, com o lugar do outro. E a gente está vendo isso em diferentes organizações, claro, de diferentes formas, né? Então esse nosso episódio é uma provocação a isso. Como que a gente lida com a bagunça do outro, com o tempo do outro, com a necessidade do outro? E eu já vi várias abordagens que não dão certo, que as pessoas tentam. Tenho visto também algumas temáticas que estão surgindo, mas que aparecem, me parece assim, como é que eu posso dizer? Uma espécie de cinismo, tá? Sem querer ser cínica também falando isso. Por exemplo, falar em segurança psicológica, falar em comunicação não violenta, falar em empatia, que por si só são temas maravilhosos, mas que sendo trazido num contexto de conflitos já em campo aberto, pessoas que já se detestam, digamos assim, é realmente pedir para as pessoas debocharem disso. É interessante, né, que lógico, né, veio a calma e veio a gestão de conflitos, mas também veio a integridade. E não sei se você está percebendo isso, Ali, mas está acontecendo nesse 2025 que nós estamos, um movimento de mudança de comportamento do mercado, semelhante ao que já aconteceu em outras crises no passado que a gente teve condição de acompanhar. Não sei se você lembra, mas havia um tempo, quando a gente começou a trabalhar em consultoria aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a gente emitia, por exemplo, uma nota fiscal de serviços e o pagamento era feito, se não no mesmo dia, no dia seguinte. Nossa. Não sei se você lembra desse tempo. Eu lembro, com saudade, inclusive. Sim, já se vão lá 20 anos, né, mais de 20 anos que isso acontecia. E sempre que tem uma crise, como foi na crise de 2008, como foi na crise europeia, a gente vê que as políticas comerciais das organizações, elas se modificam, né? Então, uma das modificações, por exemplo,
é você aumentar o fluxo de caixa, você aumentar o prazo, né, de de pagamento. pagamento. As empresas começaram a pagar em 30 dias, 30 dias fora mês, né? 60 dias. Por exemplo, a gente estava conversando com o Arthur aqui, ele estava comentando de uma proposta para pagar em 2026, Tá né? começando a aparecer. E de novo está começando a acontecer Estamos em maio ainda, tá, pessoal? Só para distratos, poder né? saber quem vê depois do episódio. E está começando de novo a acontecer esses distratos. O mercado está mexido, né? A gente teve toda uma crise para quem exporta, que é baseado lá na reviravolta das políticas comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo, toda uma reação da China. Aqui no Brasil, o carnaval foi um mês mais tarde do que geralmente costuma acontecer, então, como o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval, a gente ficou 3 meses em banho-maria, esperando as empresas retomarem a pleno os contratos, as atividades. Então, eu estou percebendo que está tendo uma mudança nas relações comerciais. E se eu puder pegar um gancho no que tu está dizendo, Má, a diferença que eu sinto agora é que tem um certo cinismo para tratar disso. Uhum. Porque quando a gente, por exemplo, vamos lá, se pegar a última grande quebra que a gente teve na forma de trabalhar, em 2020, eu nunca vou esquecer disso. Início de março de 2020, a gente tinha um espaço lá, ainda não tínhamos a conexão e aqui, né? Uhum. Então, aqui onde a gente está agora, na área 51, em Porto Alegre. E a gente tinha um painel que a gente imprimia com os meses do ano e estava cheio de projetos e workshops. E eu me lembro que tinha atividades até outubro, estávamos em março. Sim. E a gente chegou naquele mural e arrancou tudo, porque da Sim. noite para o dia, tudo havia sido cancelado. Sim, mas Então ali a gente teve uma quebra que foi coletiva. então, Tipo mas assim, para o mundo, não sabemos o que vai naquela acontecer. quebra houve o Covid, né? Isso. E ninguém sabia o que ia acontecer, Todo mundo que é botou em hold. diferente do que está acontecendo agora. Isso. Agora parece sim que é uma crise provocada pelo oportunismo. Na economia, né, a gente fala que a gente tem essas dificuldades de relação por vários fatores. Assimetria informacional, então eu sei de coisas que você não sabe, então eu vou levar isso como vantagem num processo de negociação. A racionalidade limitada, a complexidade dos contratos, né? Então a gente tem já um contexto que leva a uma maior dificuldade de você fazer acordos entre partes. Mas entre os fatores que aumentam essa dificuldade, isso não sou eu que estou falando, isso são ganhadores de prêmio Nobel que falam, tem um oportunismo. Então, nos momentos de crise, nos momentos de escassez, nos momentos de crise econômica, que é como a gente está vivendo nesse primeiro quadrimestre aqui do ano, e ainda mais impulsionado, né, por escândalos, né, do governo, escândalos de corrupção, revisão de tributos, mudança de postura, né, dos órgãos arrecadadores do Estado. Então as empresas falam, opa, o que está acontecendo? Deixa eu segurar o meu. E parece que isso, Ali, contagia, porque não são apenas as organizações que estão percebendo isso. Eu estou percebendo isso também nas relações pessoais. É como se a confiança e a credibilidade fossem, de uma hora para outra, de novo, formas escassas nas relações Aí, tu tocou na percebidas. palavra que eu estava querendo chegar: confiança. Hoje eu fiz uma sessão de coaching executivo, não é nada com o mesmo cliente, tá? A gente tem vários clientes aqui, a gente só pega eles como inspiração, que fique muito claro. E eu acho que a gente acaba pegando um contexto da área industrial, mas também a gente tem clientes de serviços, clientes de serviço público, inclusive, né? É uma amostragem coletiva. E o que eu conversava com esse cliente hoje? Sobre como é que a gente estabelece relações de confiança. Quando a gente faz o processo de team building, o que vem a ser a base do team building? Tu acabou de fazer um trabalho aqui numa empresa daqui da nossa região, em que você ficou 2 dias com o pessoal falando sobre as fases da construção do team building. E o que é básico para o team building poder seguir adiante, da gente poder realmente construir uma equipe? Confiança.
Se eu não confio em você, eu não vou fazer nada contigo. Não interessa quão virtuoso é esse projeto, quanto incrível, quão incrível são os recursos que a gente dispõe. Nem vale a pena entrar em conflito, porque se É, eu não confio em nem no ti, conflito eu vou me pôr. quem garante, né, que o acordo Que você me decorrente da disse que ia solução do ter. conflito vai ser cumprido? É, exato. Então, até ao falarmos em gestão de conflitos, uma das coisas que a gente costuma sempre dizer que o conflito ele pode ser altamente revelador, promotor, até impulsionador de resultados, porque justamente as pessoas conseguem confiar. Ah, tá, você mostrou o que você precisa, eu te mostrei o que eu preciso. A gente, embora não tenha saído com tudo o que a gente queria, um cedeu de um lado, o outro cedeu do outro. Que legal a gente está conseguindo se alinhar e ceder o suficiente para colaborar. Então, eu concordo totalmente. Eu acho que estamos tendo uma espécie de crise de confiança. E eu, como sempre, acho que isso tem a ver, aí já é a minha certa paranoia ou obsessão, com essa questão das imagens das redes sociais. Porque eu acho que as relações de serviço e de trocas, elas estão o tempo todo intermediadas pelo que a gente parece ser, pelo que a gente parece entregar de valor. E não necessariamente a gente está valorizando efetivamente os projetos realizados, os ganhos obtidos, aquela velha, aquele pragmatismo que tinha há 20, 30 anos atrás. Me mostra teu portfólio de projetos, me mostra o que tu já realizou, me conta o teu currículo e a tua trajetória sem um monte de sopa de letrinhas que eu não sei para o que serve. Me diz qual é a tua experiência e o que tu pode me entregar. E como a gente ficou muito especialista em parecer ser, eu acho que a gente está tendo mais dificuldade de confiar no que a gente recebe. Tu acha, olha, agora uma pergunta, uma curiosidade, que toda esse comportamento nas redes sociais, toda essa imagem criada nas redes sociais, está levando a uma normalização desse. É permitido agora eu fazer um gerenciamento de impressão aqui Isso a e gente falar chama assim, qualquer coisa descaradamente? isso, um certo mau-caratismo. Acho que, claro, não podemos nunca dizer que é só as redes, né? Mas eu acho que é todo um contexto, um pano de fundo que está favorecendo esse cinismo. Bom, vamos falar agora, por exemplo, a novela que está na Globo, né? Eu não assisto, mas eu sei o que está rolando. A Globo começou a fazer remakes de novelas, porque de fato eram muito bons os roteiros da novela dos anos 80, anos 90. E essa, se não me engano, foi nos anos 80, que era Vale Tudo, que era a novela que a Glória Pires era filha da Regina. Ai, me ajuda, Arthur. Regina Duarte. Uhum, eh, e ela era uma falcatrua, assim. uhum, Ela passava a perna na própria mãe, ela fazia tudo para poder se dar bem. Essa era a moral da história, vale uhum. tudo. E foi a famosa novela da morte da Odete Roitman. Eu me lembro de todo esse auê, esse paranauê. Não estou acompanhando a nova geração, mas eu acho que o fato de estar no remake este tema mostra que isso voltou à baila. O que acontecia nos anos 80? Tentando fazer agora um paralelo, vamos ver se tu concorda comigo. A gente lá nos anos 80 descobriu que existia uma espécie de chave de trapaça. Tinha a chave de trapaça de Uhum. joguinhos, que a gente podia começar a ganhar se a gente soubesse um jeitinho de ganhar. E a chave de trapaça era: eu vou saber mais, eu vou parecer melhor, eu vou chegar com um super título e eu vou ganhar aquela vaga. Então não era uma trapaça do ponto de vista criminal, tá, gente? Uhum. Mas era uma trapaça num sentido de: eu vou passar na tua frente, porque eu vou ter uma vantagem competitiva que você não tem. E aí os próprios X inventaram isso, com os MBAs, com os títulos, com o quem indica também, né. E eu acho que o que a gente está vivendo agora, as regras do jogo, do que faz uma pessoa ser bem-sucedida no campo profissional, não estão mais claras. Aquele povo todo que cresceu com o YouTube, que virou influencer e da noite para o dia disse que ficou milionário, tá muito difícil de conseguir esse negócio. Então, talvez nas relações humanas exista uma pressa muito grande de alcançar essa possível riqueza, esse estado em que eu passo na frente, e uma dificuldade de fazer o jogo
conforme a gente pode ter Eu, combinado. eu acho que a vida online também, de alguma certa forma, facilitou isso. Ah, por exemplo, quando éramos professores, ah, nós aplicávamos avaliações presenciais. Sim. Então, eu Que lembro, boa esse né? comentário, mas vai ter várias que vão vir na Eu minha mente agora. lembro que quando chegava na semana de provas, né? Aham. Eu tinha que pegar a prova, fazer upload lá no sistema da universidade para encaminhar para a gráfica e falar quantas cópias, né, daquela prova eu queria. No dia da prova, né, as impressões estavam ali na secretaria, eu pegava as impressões, os alunos estavam todos sentadinhos ali na cadeira. Tinha que fazer aquela coisa da turma do fundão, separar a cadeira, porque o pessoal queria colar, etc, etc, etc. Mas o cara recebia a prova ali em papel, respondia a prova ali, Uhum. e você, professor, tinha que corrigir também a prova em papel. Então a gente tinha que fazer gabarito, publicar o gabarito, a gente comentava a prova, etc, etc. Chegava na próxima semana, falava Isso. por que O era que isso, porque aconteceu? recebia aquelas reclamações ali na Isso. hora, né? O pessoal E olha, reclamava na hora. dava trabalho, Dava né? Porque o treta, tudo. aluno ele acabava ficando ali, né, 2 horas para fazer a prova. Aham. Imagina você com uma turma de 30, 40 alunos ter que corrigir, né? Sim, eu lembro das Essas. semanas de prova, nós com olheiras, as Nossa, né? E os montanhas de professores, e aí, trabalho. já tá a nota no sistema? Já tem a nota no sistema? Tá. Era os memes, tipo aquele do tô sonhando que tô indo na cozinha pegar um copo de leite, tem um aluno perguntando se já tem a nota Isso. da prova. E aí, o que eu vi que já está acontecendo? A prova, ela é online, mas não é prova online de questões de, aqui o pessoal fala demarcar, né? Prova é Aham. demarcar. Não, mesmo que o professor dê um trabalho, o que o aluno está fazendo? Está usando o chat GTP Não, tá para fazer o fazendo a prova trabalho, compartilhada em grupo não, ou também. fazendo a prova compartilhada em grupo, ou fazendo a prova individual com o chat GTP, e pasmem agora. O professor pega o arquivo do chat GTP, insere no chat GTP e pede para o chat GTP fazer a correção. Nossa. Quem Então, tá chat em quem, né? então Cheating. o chat GTP, né, ou a inteligência artificial, tá corrigindo a si mesma, né? Sim, Olha que absurdo. sim. Então, E o o único aluno... que tá ficando mais esperto é a O IA, aluno, né? e a gente está virando tudo engenheiro de prompt, né? Então, o aluno está fazendo o trabalho com o chat GTP e o professor pegando o trabalho, fazendo upload no chat GTP Que a para gente, fazer a antes correção do disso, já aluno. tinha, pensei nos primeiros TCCs. Me fez lembrar uma coisa, eu sei que nós estamos quase desviando do tema do episódio, mas vale a pena nós Estamos falando relembrar. da integridade, né? Estamos falando da integridade. Estamos dentro da primeiro pilar da integridade. Eu lembro a primeira vez, isso foi em 2013, talvez, que eu atendi, depois fui atender várias dezenas de trabalhos de TCC, a gente virou orientador, né? Aham. E eu me lembro que eu fui para a primeira banca, ou segunda banca da minha vida, e meu aluno ia defender o TCC dele. E aí as duas professoras que estavam na banca comigo, muito gentilmente, até hoje sou muito grata, essas duas colegas, me chamaram, disseram, Prof. Ale, podemos conversar contigo antes da banca do fulano, né? E eu, claro, vamos lá, né? Mas faceira, Uhum. achando que estava lindo o trabalho. E elas disseram, olha só, prof, isso aqui é um trabalho de uma dissertação de mestrado, me mostraram Um plágio. um Plágio acadêmico. plágio. E como que elas descobriram, eu não faço ideia, porque os mecanismos de busca na época eram bem mais rudimentares. Não, eu assim. usava software de plágio acadêmico, é Mas isso impressionante. foi Ele falava... depois, o plagiarismo apareceu depois Aham. dessa época, mano. E eu me lembro que eu fiquei assim, roxa, azul, verde, amarela, como se fosse eu, né, que Querendo tivesse... desganar o aluno. Eu queria, assim, eu digo, pode crucificar, façam, sabe assim, entreguei o corpo em sacrifício, eu disse, me desculpem, eu não conhecia, né, não sabia, e me senti muito envergonhada, ele ganhou um enorme D ali, e foi, eu me lembro que depois teve todo um processo para ele ganhar um novo ciclo de orientação, e não sei se chegou a terminar o curso, acho que não, ali foi o encerramento do curso dele. Esse tipo de consequência, eu não vejo mais acontecer hoje, Má. Nem essa vergonha. Uhum. Essa vergonha que eu senti, que provavelmente ele sentiu. E acho que ele sentiu. Então, assim, é uma coisa que, dentro desse pilar integridade, como a gente consegue... Aí eu te pergunto, agora é minha vez de te fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Tu acha que é possível desenvolver integridade em alguém? Olha,
Eu acho que tem toda uma série de características, né, que vem antes, né, e características ligadas também à formação do caráter. Porque, primeiro, humildade. Esse camarada que ele trapassa, ele não consegue, não é só querer levar vantagem, ele não consegue conviver com a ideia de que a vida é um processo de aprendizado. Antigamente a gente falava, o cara que quer pegar o bonde andando e sentar Isso, na na janelinha, janelinha. né? Aham. Você precisa passar por um processo de aprendizado, você precisa aprender a suportar o não ter, o não saber, o não ter experiência ainda. Por exemplo, uma coisa que eu acho assim, um exemplo disso. Geralmente a gente está conversando com algum cliente para fazer um briefing lá para a elaboração de uma proposta. Aí o cliente fala, mas tu conhece tal coisa? Não, não conheço, Isso, nunca ouvi né? falar. E tem gente assim, mas você é louco, você vai falar para o cliente que você não conhece, fala que você conhece, pesquisa e depois fala, não, Não. né? Tu sabe que isso é uma coisa incrível também que eu acho que é da nossa época. Porque assim, a gente não tinha problema em admitir a própria ignorância. Isso, Que né? delícia, não sei, me conta. Só que você falar que você não sabe, você falar que você não consegue, você falar que você teve um problema. Então as pessoas, elas inventam histórias, né? Ao melhor estilo de meu cachorro comeu minha lição de casa, né? Qualquer coisa que o valha, para não admitirem, né, a sua incapacidade, um problema pessoal. Ah, não deu porque ficou doente, porque a minha avó Tá, mas aí morreu, olha porque... só, deixa eu pegar como Pô, é que a gente chama ah, integridade aqui no livro, tá vamos lá? lá. Deixa eu ouvir esse tal de Marcelo e Alessandra aqui. Então, olha só, integridade passa a ser uma competência comportamental porque permite a habilidade para alinhar intenções e ações de maneira genuína, garantindo que as nossas escolhas sejam reflexos autênticos de quem somos. E o que eu acho muito legal no nosso livro aqui, gente, olha eu fazendo autoelogio, que delícia, né? Ó, Depois eu vou só ter que pra, ler antes sobre de você humildade. pegar ali, ó, reflexo de quem somos. Isso. Então o cara, ele não suporta Uhum. a imagem de si mesmo. Uhum. Ele não suporta quem ele é. Uhum. E por não suportar quem ele é e por querer ser alguma coisa diferente do que ele é, Uhum. ele começa a fazer essas fantasias, né, de projetar e viver no castelinho, né, Pois é, e mas às vezes aí o que eu paga o ia aluguel. comentar é que no nosso livro, primeiro que toda e qualquer competência, no nosso entendimento, ela pode ser desenvolvida. Então, a minha pergunta foi quase uma pergunta retórica. A gente acredita que sim. Mas eu diria que esta especificamente, que abre o pilar de autoconhecimento, é das mais difíceis de se desenvolver. E acho que tem a ver um pouco com esfregar a cara no chão do fracasso, assim, sabe? Se você não partir do princípio que você não tem nada para ser melhorado, pronto, acabou por aí. Exatamente. Se tu te acha a última bolacha do pacote, como é que tu vai garantir isso? Só que tem mais um problema ainda com a integridade. Porque integridade é esse conexão e alinhamento com seus valores. E se os teus valores forem tortos? E se teus valores forem uma coisa que te exime de qualquer contato com o resto da sociedade? Tu vai ser íntegro e um déspota. Não. Então, esse é o ponto, sabe? Então, Nem existe 8, nem 80. Nem os Isso. meus valores vão ser completamente coerentes com as pessoas que eu estiver interagindo Aham. e nem vão ser 180 graus, né, dissonantes. Mas não vai ter uma cópia, uma harmonia sempre perfeita. Por isso que a gente tem que aprender duas calmas, dois caminhos. Ou eu vou lá e tento mudar a situação, tento mudar o outro, né, que é o conflito, ou eu vou esperar um pouquinho e ver se a coisa se torna mais favorável, Pra mim, que vou é a enfiar lá calma, né? vou enfiar minha viola no saco Então, e era ou isso. eu tenho calma e aguardo, vamos ver o que é. Até no próprio TKI tem isso, né? Que é Aham. Que é o ceder e o colaborar Thomas ou ser Kilmann, né? assertivo. Isso, então, se eu tenho aqui coerência com os meus valores e os meus princípios e quero agir de uma forma íntegra, não quer dizer que os russos combinaram comigo. É. Então, ou eu seguro os cavalos, né? Hold the horses, e tenho calma,
Aham. para ver como é que as abóboras se acalmam ou se acomodam no andar da carruagem, ou eu parto para o conflito. É, Mas o pilar inicial é a integridade. lindo. Adorei essa relação. E acho que isso lembra até o I Ching, me lembrou, né? Favorável cruzar a grande água. Pode cruzar da grande água. Quando a situação é favorável, tal coisa. Uhum. Então eu não posso ser íntegro, desconectado da realidade que eu habito, né? Claro. Uhum. Muito legal. E aqui no finzinho a gente fala, todo capítulo, gente, a gente traz uma história de integridade que a gente colhe da nossa experiência com os nossos clientes. Então, claro, são casos reais ligeiramente modificados para não identificar as pessoas, por isso que a gente chama de história de pescador, né? Porque tem ou um certo exagero, ou um aumento de alguma característica para poder ficar mais didático. Então, essas histórias a gente conta. E a gente tem o Sob o Céu Estrelado no capítulo, em que a gente reflete sobre a integridade e reflete sobre essa subutilização ou superutilização. Porque toda e qualquer competência, ela pode nos ferir também se a gente for usar ela além do que ela é necessária, né? Uhum. Naquela máxima de que a melhor das ferramentas, se você usar ela mal, você vai desandar o trabalho que você está realizando, né? Uhum. Então tá, eu acho que de integridade a gente já deu uma boa cobertura aqui, Má. E aí, para que lado que a gente vai? Para calma ou para o conflito? Eu acho que vamos primeiro pra calma, porque o Esse é o teu episódio departamento. porque o episódio é segura, senão eu esgano. Então, Uhum. o segura aqui, o hold your horses, como eu estava dizendo, né? Segura teus cavalos, é esse espaço de calma. Mas eu acho muito interessante que as pessoas, elas confundem calma com passividade ou com submissão. E eu acho que a gente tem que fazer uma distinção muito grande disso, da calma. Sim, porque senão eu abri mão dos meus valores, eu deixei de ser íntegro. Exatamente. Então a calma, embora a gente não precise juntar ela sempre com a integridade, Uhum. o parâmetro para entender ela é o quanto você está mais ou menos ansioso. Então ela vem como o oposto da ansiedade. E a gente se baseia, todo o capítulo também, quando a gente traz aquela competência, a gente também traz algum autor de base, alguma teoria de base, para aquela pessoa que quer seguir estudando sobre isso, a gente trazer de referência. E no capítulo da calma, a gente traz o Pierre Bourdieu. E o Pierre Bourdieu, desculpa, não o Pierre Bourdieu, o Alain de Botton. O Pierre Bourdieu também, tá? Mas como é que eu abri aqui? Pierre Bourdieu, há mais de 3 décadas, eu estava fazendo faculdade de jornalismo na época, eu vi um livro dele na faculdade que falava sobre um trem de alta velocidade, que o futuro seria como um trem de alta velocidade. Eu fiz um artigo no LinkedIn sobre isso. E por que é um trem de alta velocidade que você está indo em direção ao futuro? Porque você não enxerga nada. Você vê um grande borrão na realidade que te cerca. Quando você olha pela janela, se você deixar o olhar fixo, as paisagens são todas borradas. Tudo borrado. Porque tu não consegue ver pela velocidade, você perde a granularidade, ou como é que a gente pode dizer a palavra, o Arthur deve dizer A melhor. acuidade visual das... A clareza. A clareza. A clareza daquilo que tu está enxergando, né? Uhum. Então, isso é o que a alta velocidade do nosso tempo produz. E por termos esta alta velocidade, um efeito colateral do ponto de vista emocional, aí já é nós analisando aqui, é a ansiedade. Então, o Pierre Bourdieu nos ajuda a lembrar que é preciso desacelerar para encontrar essa acuidade visual, essa clareza, e isso vai nos dar um sentimento, uma paz interior, que é a tal da calma, que vai nos dar esse senso de, ok, respira, vamos ver para onde é que a gente está indo. Então, ansiedade e calma, eles andam meio que em oposições. Só que, diferente também de outras abordagens, a gente não acha que a ansiedade tem que ser eliminada da nossa vida. Também existe um lado positivo na ansiedade. Também a ansiedade pode ter algo positivo a nos acrescentar. Nem que seja essa sensação de urgência que algumas vezes o cavalo está passando encilhado e se tu esperar, essa oportunidade tal como se apresenta não vai aparecer mais. E se tu tiver muita calma, tu vai ficar sozinho ali. E só como é que é a música da Carolina? O tempo passou na janela. Só Carolina não viu. E só Carolina não viu. Então, entre o trem de alta velocidade e a coitada da Carolina, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio.
Então a calma eu acho que ela vem para nos dizer que é preciso desacelerar. Como vivemos numa época muito ansiosa, eu acho que a gente pode usar sem moderação a tal da calma. Tu não acha, Má, que a gente está precisando de muita calma no nosso tempo? Sim, com certeza. E eu vejo até uma relação, como você fez essa relação da calma como antídoto ou oposto, né, da ansiedade. Se a gente lembrar que a ansiedade é você olhar para diversos futuros possíveis, mas sempre com um viés de tudo que puder dar errado vai dar, né? Aham. Isso gera, né, essa ansiedade, igual a ansiedade lá do Divertidamente 2, né? Também deve ter na calma essa habilidade oposta de olhar não apenas menos cenários ou diminuir a velocidade, mas de ver a positividade, de acreditar que aconteça o que acontecer, a gente vai dar um jeito, igual o Larry lá da dinâmica que a gente faz, né? Calma, vai dar certo, né? Então tem que ter uma certa positividade. E aí, Desculpa que eu não quero cortar teu claro, raciocínio, mas senão eu vou esquecer de acrescentar. Por que que eu falei do Alain de Botton? Porque a School of Life tem um livro chamado Calma, que a gente adora usar em treinamentos e tudo, e a gente recomenda aqui o livro Calma da School of Life. Mas desculpa, o que que tu ia comentar lá? tá, dessa vez passa. Agora, se então para ter calma eu preciso ver as coisas mais devagar e o que eu estou vendo eu consegui vislumbrar de uma forma mais positiva, aí eu lembro lá do primeiro teste de inteligência emocional que a gente adotou aqui no Brasil, que você trouxe lá da Universidade de Yale, que você media as habilidades de perceber as emoções, usar as emoções, entender, etc. Tinha o tal do bias, que era o viés. Eu adorava aquilo. Ainda tenho bias, sabia, Má? Ainda tem o bias. O que é o bias para quem está nos ouvindo? As emoções são como assim um espectro, né, de tintas que a gente pinta o que a gente está percebendo. Podem ser tintas de alegria, tintas de tristeza, de medo, de raiva, como se fossem cores. E assim como você tem pessoas, né, que têm algum tipo de dificuldade de visualizar melhor essa ou aquela cor, né, você tem dificuldade de Colorblind, o né? color blindness, no viés emocional, você também vai ter mais ou menos propensão a ver o mundo mais cinza ou mais óculos cor-de-rosa. E aí o Seligman faz uma distinção que eu adoro do otimista e do pessimista, né? Você lembra da distinção do Seligman? Então, no otimista, eu tenho a perspectiva de que vai melhorar no futuro, porque eu boto mais as fichas no que eu preciso fazer. E como o meu histórico é favorável, eu jogo para frente um bom Você histórico. confia no seu taco. O pessimista, ele guarda os seus horrores, os seus erros em alta conta. Então, e ele coloca a perspectiva de que não há nada a ser feito, porque ele pouco confia no seu taco. E você que está nos ouvindo, com certeza você deve conhecer pessoas que veem problema em tudo, É, né? E você deve conhecer pessoas que acham que tudo vai dar certo. é. E aí, Ali, tem uma relação desse viés emocional com essa habilidade de você ter calma? Ah, eu adorei essa relação, nunca tinha feito, nunca tinha pensado nisso. Vamos lá, vamos voltar para a história da ansiedade, porque eu acho que ela ajuda a criar uma conexão aqui entre otimismo e calma. A ansiedade, ela joga você para o futuro, ela joga para o incerto E e ela tenta planejar possíveis cenários do que vai ocorrer. E geralmente o que prevenir o que pode dar errado, Isso. porque ela tem um foco no que pode dar errado. Se for uma ansiedade vinculada a uma pessoa pragmática, organizada, paciente, porque aí entram atributos de personalidade de como essa ansiedade é vivida nessa psique, nesse sujeito. Então existe o ansioso paranoico, que vai só ficar viajando em cenários e procurando coisas horríveis, mas que não vai se sentir capaz de lidar com isso. Ok, mas ele olha para o futuro, ele vê a coisa pior possível. E existe o ansioso preparado, pragmático. Que antecipa, oba, vai dar tudo certo. Não necessariamente, mas vai se preparar. Agora, o elemento do vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado, que é a cor otimista ou pessimista,
Eu acho que vai ter a ver com quanto essa pessoa consegue se abrir para as coisas boas que acontecem. E aí é que a calma faz um papel importante. Porque se eu não conseguir, a calma tem muito a ver com a respiração. Olha a viagem que eu vou fazer agora. Hum, Se tu quer aumentar a tua calma, tu tem que respirar mais profundamente e tu tem que ampliar a tua exalação. Tu tem que deixar o teu parasimpático agir. A ansiedade, ao contrário, ela é alimentada de um sistema simpático hiperativado ou de uma descarga de cortisol a qualquer momento. Desta preocupação ruminante, desse respirar curto ou entrecortado. Então, se a gente for pensar numa pessoa que olha para frente, vê as dificuldades, mas pensa, vamos lá, o que eu vou fazer agora? Essa pequena pausa para tomar o controle da ação, é aí que a calma ajuda você até mesmo a ser mais otimista. Entendeu? então, ao trazer para o presente Isso. e ao perceber que calma que não tem nenhum perigo real, eu Isso. consigo recobrar o controle, Isso. mesmo eu sendo um camarada de bias negativo. Isso. Por que não dizer? Eu sei que eu tô fazendo relações de causa e efeito viajantes aqui, mas eu acho que o eixo sempre tá o quanto eu consigo me trazer para o tempo presente, para o que eu posso controlar neste momento, para o que está no meu domínio de percepção e ação, e aí vai ficar mais fácil projetar o futuro, vai ficar mais fácil acreditar que vai dar certo, ou se não acreditar, me preparar para isso. Então, até para os pessimistas, a calma ajuda também. Uhum. Porque daí eu vou me preparar para esse pior. Eu vou lá fazer meu estoque de possibilidades para me preparar para essa empreitada. Se fosse falar para um pessimista, né, eu sempre associo o camarada que é pessimista com aquele camarada que quer morder mais do que ele consegue mastigar, né? Uhum. Se você coloca o passo muito maior do que a perna, a probabilidade de dar errado é altíssima, né? Uhum. Altas expectativas ou tentar fazer com que coisas que não estejam sob o seu controle funcionem, né, para que você atinja os seus objetivos, é pedir, né, para terminar o dia, né, de mau humor. Então, você diminuir as tuas metas, você se dedicar a tarefas que você saiba fazer e faça bem, você reduzir as suas expectativas, você ter essa sensação, essa percepção de que, olha que legal, eu consigo planejar e cumprir o planejado, Uhum. isso eu acho que alimenta, né, essa sua percepção de estar sob meu controle. E é a própria calma que isso gera. E tem mais uma coisa que acho que a gente pode endereçar aqui ainda na calma, que é a importância da pessoa ser honesta consigo mesma. Essas tentativas de a gente fazer, tapar sol com a peneira, de eu vou lá e eu ganho sei lá, um boost, uma dose de autoestima injetada por curtidas, Uhum. ou injetada por uma conversa que eu tive com alguém que me falou que eu sou o máximo, pegando de novo as máximas do narcisismo que eu sempre Uhum. trago. Esse suprimento do qual eu me servi, ele é de péssima qualidade. No final das contas, eu sei que não foi tão bom assim, eu sei que eu não sei tanto assim, eu sei que é só mais um stories, eu sei que... E eu acabo trazendo de novo a tal da ansiedade. E aí a gente tá falando de ansiedade de desempenho, Uhum. que tá muito comum no nosso tempo. Boa. E aí, então, Ali, como é que a gente acalma o outro? Como é que a gente acalma o outro? Fica calmo, fulano. Não, tudo menos isso. Tudo menos isso! Te acalma. Besteira. Melhor maneira de você deixar alguém com Tomou vontade de te remedinho esganar é perguntar se a pessoa já tomou o floral, que tava na hora do... Não, a gente tentar bancar o cara que dá lição de moral, a cara que dá lição de moral, é a maneira mais fácil de você irritar uma pessoa, né? Eu acho que pra gente acalmar o outro, a gente precisa de uma escuta verdadeira, uma escuta despretensiosa. A gente precisa de um lugar que se possa ver longe. O que eu quero dizer? Eu tô falando da literalidade do que eu tô comentando, então não é metafórico. Tem algum lugar que eu possa ver uma vista bonita, que eu possa ver um pôr do sol, que eu possa fazer uma caminhada no meio do verde?
A natureza e a expansão da visão ampliam as possibilidades da mente e tiram a gente desse monte de cenários internos. Então, caminhar ao ar livre, conversar na frente de um pôr do sol é um antídoto para um monte de problemas emocionais, inclusive a ansiedade. Então, para acalmar outra pessoa, esteja num lugar agradável, uma xícarazinha de chá. Eu me lembro que agora que tá pegando frio em Porto Alegre, né, o chazinho sempre ajuda. Tem um livro que eu gosto muito, ele não tem a ver com calma, tá? Ele tem a ver com acolhimento. É sobre uma capelã. Eu nunca vou esquecer desse livro. Ele não é um livro bonito de se ler, tá? Porque assim, é bem assim dramático as histórias que ela traz. Bonito que eu digo não é acalentador. Eu não sei como é que ela consegue ter esse trabalho de tão difícil que é. Ela é uma capelã de um parque americano que seguido tem pessoas que morrem fazendo algum tipo de atividade. Uhum. Eu acabei de falar em atividade ao ar livre, agora eu tô contando de que tem gente que morre fazendo. Tá fantástico esse aí, né, gente? Evite os parques norte-americanos. Vai na pracinha do lado de casa. Desculpa, gente. E aí, a capa do livro chega na posição que eu quero chegar, para não entrar muito dentro do livro. A capa é: se precisar de mim, estou aqui. E tem uma pessoa com uma caneca de chá na mão. E essa é a abordagem que ela começou a ter. Porque como capelã, o que ela não pode fazer? Vem cá que vamos ouvir a palavra de Deus e o que aconteceu com a pessoa que morreu. Ela não pode partir do princípio que a pessoa tem uma fé, ela não pode medicar, ela não pode fazer nada que seja para que a morte seja encarada de uma maneira, de um consolo fácil. Uhum. Então, o se precisar de mim, estou aqui, é esse momento de acolhimento do outro. E é isso que acalma uma pessoa, seja numa situação de crise, seja numa situação de uma catástrofe imaginada, ou seja, uma catástrofe vivida ou imaginada, não importa, você acalma alguém assim. Essa conversa empática, né? Essa escuta empática, você pedir para a pessoa te explicar o que está acontecendo. A gente já falou aqui em outros episódios, né? Para a pessoa explicar o que está acontecendo para alguém, ela vai precisar botar algum tipo de ordem na cabeça dela, senão ela não vai conseguir estruturar o pensamento. Me fez lembrar de um outro protocolo. Ou journaling, né? Me fez lembrar de um protocolo do Davi Servan-Schreiber. Ele tem um livro chamado Curar. Ele era um médico, já faleceu esse senhor, da Cruz Vermelha Internacional. E existe uma técnica para atendimento de pessoas em situação de desastre que você começa assim: o que aconteceu? Uhum. E você espera a pessoa responder o que ela conseguir responder. E você vai guiando ela até o próximo passo. Eu sei que já estou degringolando para um atendimento clínico aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que para acalmar outra pessoa, tu não tem que ter pressa que ela se sinta bem. Quem tem que estar primeiro calmo é você. Uhum. Você ajuda o outro a regular seu emocional com acolhimento emocional, aceitando o que quer que essa pessoa tenha ali. Claro, a menos que ela comece a lidar com objetos perfuro-cortantes, né? Não, Mas assim, dadas as devidas contenções, a gente aceita o que traz ali. Puxando isso para o ambiente organizacional, para sair dessa coisa mais de um papo quase terapêutico, eu acho que uma maneira de acalmar as pessoas é entender a necessidade delas, e a gente já pula daí para a última habilidade, que é o principal aqui. Não tem nada pior do que partir do princípio que você não tem razão para estar brabo comigo. Porque se a gente está num conflito, que é o próximo aqui, Uhum. e eu tô dizendo para te acalmar, eu tô dizendo, isso que tu tá pedindo para mim não importa. E aí eu vou querer jogar uma cadeira em você, porque você não entendeu o quanto importa. Não, pera, deixa eu te explicar Deixa eu te explicar como é que funciona, né? Então, aí entra o problema nas organizações de que as pessoas estão sempre de alguma maneira negociando recursos. Negociando recursos. Então eu estou negociando um tempo, eu estou negociando um recurso humano, eu estou negociando um relatório, eu estou negociando um insumo, eu estou negociando contigo. Eu estou negociando uma posição em relação ao projeto, eu estou negociando uma possibilidade que você havia me aventado e que agora não está dando mais. Então, nesse meio tempo, como a gente está com interesses conflitantes, a gente vai acionar os gatilhos um do outro. E aí, o que tu traz de gestão de conflitos, Má? O que a gente pode juntar disso? Como é que a gente não esgana alguém?
Ou como é que a gente faz para, vamos lá, a pergunta ficar um pouco melhor. Como é que a gente faz para mostrar a nossa dificuldade, a nossa indignação, mas com o suficiente de espaço para o outro ainda poder se posicionar? Eu sempre coloco, quando o pessoal fala comunicação, né? Comunicação, mas comunicar o quê? A gente tem que conseguir botar todas as cartas na mesa. Porque você, com certeza, está enxergando coisas ou tem necessidades que eu não enxergo, eu não tenho, né? Se você for, lembrando das aulas de economia, né? Antigamente você tinha os artesãos, né? E o artesão, qual que era a característica do artesão? Ele fazia o processo de cabo a rabo. Então, se ele era um Schumacher, lá se era um sapateiro, ele ia preparar o couro, tingir o couro, recortar o couro, Era tudo. tudo, Eu né? adoro Do ver esses começo artesãos ao japoneses hoje fim, em dia, adoro o ver. cara faz Tipo tudo. aquele cara que tu mostrou do vaso lá. O cara faz um vaso, o cara que faz a coisa da cerâmica, o cara que faz... Chaleirinhas. Isso, as chaleirinhas. O Instagram tá cheio desses artesãos japoneses. Isso também me acalma. Adoro Isso. ver essas coisas. Mas, quando a gente vê lá o Instagram da chaleirinha, né, que o camarada coloca lá em 1 minuto, 2 minutos, todo um processo da chaleirinha, Demora uma semana. aquilo deve ter demorado uma semana, É. né? Porque de uma peça para outra peça tem que secar, tem que curar, tem que fazer, e você vê ali um extrato, né, enfim, o cara só está conversando com ele mesmo. É ele o couro, ele o barro, ele E a e o tinta, pano e que o ele está pó. tingindo, ele o bambu que ele está recortando. Quando você vai para a organização, você já tem a especialização, você já criou funções. É. Então tem o cara que cria, tem o cara que vende, tem o cara que produz, tem o cara que compra. Quanto maior a organização, mais zonas ou pontos focais de interesse cada pessoa vai ter a sua necessidade. E vamos sentar todo mundo na mesa para a gente ver como é que a gente vai priorizar os recursos, como é que a gente vai conciliar prazos, como é que a gente vai colocar num cronograma, como é que a gente vai tomar qualquer uma das decisões que a organização vai ter que tomar. Então eu acredito que todo mundo que está ali, no mais das vezes, é íntegro. Todo mundo ali está bem intencionado e tentando dar o seu melhor. Só que o problema das partes interessadas é que os interesses são conflitantes. É a brincadeira que a gente fala dos sábios cegos, né, que são colocados em torno do elefante. Todos eles são sábios, todos eles têm certeza absoluta de qual parte do elefante eles estão tocando. Mas eles são cegos, eles não conseguem perceber o que o outro do lado dele está tocando. Na fábula dos 6 sábios cegos, só um 7º sábio que estava ouvindo a gritaria. Cada vez aumenta mais esse monte de Sim. sábio, hein, mano? Eram 4 que viraram 5. Eram 6 sábios cegos, aí vem um 7º sábio que escuta aquela gritaria do pessoal se batendo, né? Porque eles eram sábios. Aham. E esse sábio cego tem a humildade de perguntar para um guri que estava vendo o que está acontecendo? Me Conta aí pra o que nós. está acontecendo. E com humildade ele consegue ter a visão holística, ele consegue ver o que cada um dos outros sábios cegos, né, estava vendo. E se a gente for fazer uma metáfora para a nossa mente humana, entra o que a gente chama de metacognição. A gente precisa de um certo distanciamento do objeto de análise para conseguir realmente ver. Quando a gente está apaixonado por uma visão, a gente não consegue fazer esse zoom out, essa coisa de olhar de longe, de ver diferentes perspectivas. Visão sistêmica se alimenta de distanciamento. Quando eu faço os treinamentos de tomada de decisão, eu começo nas etapas iniciais de qualquer workshop, compreendendo e praticando o pensamento sistêmico, analítico e crítico. O sistêmico é essa capacidade de ver o todo. O pensamento sistêmico é bom você ver o todo, mas ele só aumenta a ansiedade. Imagina. Porque se você achava que o problema era A e B, não, peraí, tem A, B, C, D, Então nossa. aumenta muito as variáveis, vai ficando Você aumenta complexo muitas variáveis. demais, até caótico. Isso, mas, né, o risco de você sair, né, resolvendo sem entender, né, tudo que precisa ser resolvido,
É você, aqui no sul tem aquele ditado de gastar cartucho em chimango, você limpar a prata antes de varrer o chão, você pode errar ao estabelecer as prioridades. Então precisa começar pelo sistêmico. Tá aí agora, como é que eu faço se eu ampliei muito o tamanho da complexidade? Aí o próximo pensamento é o analítico. O que é o pensamento analítico? É você conseguir olhar para o sistema e dividir em partes. Vamos por partes. Então eu preciso analisar a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4. E eu vou analisar a etapa 1 a fundo e ver como ela se relaciona com a 2, analisar a 2 a fundo. Então o pensamento analítico é essa capacidade de você pegar um sistema complexo, dividir em partes e compreender não apenas cada uma das partes, mas a relação dessa parte com os todos. Nossa Senhora. E aí, quando você concluiu Nessas essa alturas análise, já tá todo mundo tomando um chazinho para se acalmar, mano. por isso que pensamento analítico e pensamento crítico, há mais de uma década, são as competências mais necessárias naquele inventário de Future of Jobs do Fórum Sim, Econômico Mundial. nunca saem de lá. Elas sempre são as primeiras, as campeãs de audiência. Uhum. Porque se fosse fácil, se fosse parametrizável, eu já tinha automatizado. E aí voltamos à minha Calma que ainda tem o implicância. crítico. Tá, não, segura, já te deixo chegar lá. Eu sei que tu precisa ter essa completude aí de raciocínio, já te dou. Mas isso volta à minha implicância com o imediatismo das redes. Uhum. Porque as pessoas são performáticas. E aí, em 30 segundos, a ideia dela tem que ter sido A vendida. solução de todos os seus problemas está Em aqui. 1 minuto é o longo. Exatamente. E aí, como que tu vai conseguir fazer uma profundidade dessas? Pronto, eu encerrei não tem, meu argumento aqui. E aí, qual é o E prejuízo? aí, quando você faz a análise, você fala assim, preciso mudar. Uhum. E para mudar, para não ser por tentativa e erro, entra o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a capacidade de você projetar como será que seria se acontecesse tal coisa. Então, o pensamento crítico é uma habilidade de você planejar consequências, tentar avaliar ou antecipar consequências de mudanças que você quer introduzir no processo, qualquer que seja ele. Se você não tem um pensamento crítico, você vai para tentativa e erro. Tá, entendeu? Qual que é a nossa dificuldade? O pensamento sistêmico, a gente não dá muito valor. Porque Até o pensamento... faz, mas faz naquela Não, sorte. mas o pensamento sistêmico, ele cria ansiedade e se você trabalha num ambiente que você tem assim uma relação hierárquica que não é muito saudável, o que o chefe hierárquico mandou tá falado. Se o cara falou é assim, o cara falou que é assim, o que tu vai procurar pelo em ovo, né? Uhum. Então você tem até medo às vezes, né, de contrariar a tendência dominante na exploração de um determinado assunto. O pensamento analítico é chato, é boring. E falta a humildade de você reconhecer que você não sabe. E como a gente não sabe, ou a gente pergunta para o ChatGPT, mas vamos contratar um especialista muito caro, não temos orçamento, não temos tempo, então a gente não tem a predisposição, o tempo, o dinheiro, o recurso, o conhecimento para sermos analíticos na profundidade que a gente precisaria ser. Mas o tal pensamento crítico, a gente nasce com ele à flor da pele. Dá palpite, E né? se a gente... Vem no DNA, né? Você chegar assim, mas por que você não faz isso? Por que você não... Sabe aquela coisa do conselho não autorizado que todo mundo dá? Mas por que você não faz tal coisa? Tem uma coisa ótima aqui, se você fizesse isso... Então a gente tem essa mania brasileira, né? O pessoal até brinca, né? Que médico, né, e técnico de futebol, todo brasileiro já nasce, né, sendo médico e todo mundo tem uma dica, um chazinho, um cheirinho, uma coisa. Calma, desliga esse então, criticador. Eu tô entendendo, tirando do planejamento estratégico, porque eu não quero chegar lá para voltar. Não estamos falando de planejamento estratégico, estamos falando de formas diferentes de analisar um problema, né, e de tomar uma decisão. A gente vai dando palpite sem querer entender e sem ver o todo. E ao ver o todo, é ver os dois lados do conflito. Mas tu acha que uma boa maneira, se eu tô entendendo, tu acha que uma boa maneira de evitar a gestão, ou fazer uma boa gestão de conflitos é ampliar a visão sistêmica, é isso? Sim, porque o que é o conflito? Você me perguntou como é que a gente lida com conflito na organização. A gente entra em conflito porque tanto eu quanto você, digamos assim, a gente está com o pensamento crítico em alta.
Uhum. Então a gente já viu uma situação, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Uhum. Sem olhar o sistêmico, Uhum. sem eu compreender as suas necessidades, você compreender as minhas necessidades, e sem a gente fazer análise. A gente Entendi. já quer pular a etapa. Não, eu acho A gente já legal vai pro você trazer crítico. com esses termos, porque isso é o que a gente muitas vezes fala da escuta empática, da questão da importância do diálogo, de compreender a realidade do outro, da empatia cognitiva, não necessariamente afetiva, Tu de teve entender a aqui, perspectiva de visão de mundo de outra tu teve aqui pessoa. um podcast com a Valéria, né? Valéria Santoro, O que aham. ela falava na mediação? Que é importante fazer com que as partes escutem umas às outras. É, ela Todo mundo garante já isso. sabe exatamente o que precisa ser Não, e que eu feito. não esqueça dessa conversa com a Valéria, se você gostar desse tema, assiste lá, porque tá muito legal esse episódio. Foi quando ela comenta que a gente precisa se silenciar para receber a voz do outro. Exatamente. E esse, para mim, eu acho que é a maior dificuldade na gestão de conflitos. Acabei chegando nesse ponto conversando contigo. Como é difícil a gente se esvaziar das expectativas, dessa criticidade que tu trouxe, Uhum. e aproveitar o que quer que tenha vindo da outra parte. Um pedacinho, não precisa ser todo. Mas o que do outro eu vou aproveitar para a gente seguir junto nessa jornada? Se é verdade que a gente sempre vai lidar com pessoas com interesses divergentes, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja o que nós vamos fazer no final de semana, como é que eu faço para colocar o meu interesse na mesa e também permitir que as outras pessoas coloquem os seus interesses Uhum. na mesa? Então é uma grande negociação, na verdade, né, Má? É um processo de negociação Pois do é, meu tempo com o do outro. e é um processo de colaboração que se perdeu. Quando a gente trabalhava em organizações lá atrás, até mesmo na qualidade, qualquer sistema de gestão de garantia da qualidade, qualquer planejamento de projeto, qualquer coisa que a gente fazia nas organizações, começava com essa etapa de exploração, com essa etapa de análise sistêmica. Primeiro você explora e depois você foca. Então, mas as pessoas até fazem isso, só que elas fazem em cima de uma SWOT e logo em seguida começam um plano de ação. Elas Aí fazem que eu jump into falo, conclusions. elas não fazem isso, elas já vêm com as soluções prontas. E todo esse movimento das redes sociais, o cara já coloca a ideia na tua cabeça. Ah, eu sei a sua dor, né? E a sua dor é por causa disso, né? E eu tenho a solução. Cara, eu não te conheço. E tem mais um problema. Tu tá trazendo uma coisa interessante. Uhum. A gente tem muitas dores. Eu lembro quando eu tava fazendo aula de, psicopatologia. É. Tinha psicopatologia do adulto, que daí a gente estuda a fundo o DSM-5. Nossa Senhora, todo mundo que está estudando o DSM-5 sabe que a gente se diagnostica com boa parte do que a gente está estudando. Tu tá lendo de paranoia? Sou paranoico. Tu tá lendo sobre ansiedade? Com certeza sou ansioso. Tu lê o TDAH? Com certeza eu tenho esse negócio. Tu acha que tu tem tudo o que tem ali dentro. Sim, já tá no 6, né? O DSM-6 agora, né? Agora não é 5 ainda. Ainda é 5, DSM-5. 5 revisado. É, o 5 revisado. Se quiserem, 5 TR. se quiserem o 6, pode chamar a gente aqui, que a gente tem umas ideias para colocar lá dentro. Não, e é imenso, gente, é um troço absurdo de grande. Sim, aquela pra... Então tá, mas por enquanto a gente pegou essa necessidade de não esganar o coleguinha, Uhum. de ganhar um contato maior com os próprios valores, que é a integridade, de descobrir qual é a melhor negociação com a ansiedade, com a pressa, com a aceleração do nosso tempo. E a gente chegou à conclusão no final que para fazer uma boa gestão de conflitos, a gente vai ter que negociar um tempo para olhar as coisas com maior abrangência, entendendo a necessidade do Ou outro. seja, precisa ter calma para gerenciar um conflito, é isso? Diminuir a velocidade. Eu acho. Uhum. Diminui a velocidade da interação e silencia mais as vozes internas. Essa urgência em se fazer valer e se fazer ouvir. Muito bem, eu tô satisfeita, já saí cansada de Ainda bem que tanta a gente coisa. já escolheu fez. 3 competências, Ainda né? bem, né? Gente, faltou só mais quantas competências? 22 competências no livro, né? Então faltou ainda 19, é isso? Aham. Então falta 19 pra gente explorar, Má. Eita. Muito legal. Esse livro aqui, gente, se Deus quiser, quando você estiver vendo esse episódio aí, eu acho que sim, já vai ter um QR Code na tua tela, né? Que o Arthur vai colocar. Ou então um link pra Amazon,
que ele vai estar à venda lá. Calma que não depende de mim. Tenho que negociar com a Amazon. Agora vamos lá. Ou a gente vai ter um conflito urgente aqui na Conexão. Eu tenho que negociar com a Amazon, porque não tenho como dominar o processo, né? Como é complicado esse processo da Amazon. Mas já está pertinho, a gente já está quase conseguindo. Acredita que quem sabe até semana que vem já vai. Isso aí. Então tá. Então até o próximo Arenê. E era isso, Má? É isso aí, fica calma, fé em Deus, né? Pé na tábua, né? Tudo ao mesmo tempo, junto, separado, né? Ao mesmo tempo. Muito bom, eu espero que isso tenha ajudado você a não esganar ninguém, a respirar fundo e vida que segue. Não esgane o coleguinha. Isso aí. Tchau, gente, até o próximo Arena. Até.